Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Eduardo Miguel e esse é o podcast do portal Comex Rio. Agradeço pela cessão do espaço, né, desse estúdio e pela parceria ao Clube Empreendedor Brasil. Quando a gente fala de comércio exterior, a gente obrigatoriamente tem que falar de infraestrutura, que é um fator essencial para a competitividade e para proporcionar, de fato, que o comércio exterior flua de forma competitiva e que proporcione menor custo para os embarcadores e, dessa forma, o preço para a sociedade, né, o preço dos produtos. Hoje a gente está recebendo aqui, para falar desse tema, o senhor Mauro Viegas Filho, que é o presidente do Conselho Empresarial de Infraestrutura da Firjan. Obrigado pela presença, doutor Mauro. Muito obrigado a você, Eduardo. E também Giorgio Rossi, que é gerente da Firjan Internacional. Obrigado pela presença, Giorgio. Eu que agradeço, Eduardo. Prazer. Então, para começar, a gente já vai perguntar aqui para os representantes da indústria, porque se existe comércio exterior, é para transportar bens que foram produzidos. O comércio, né, o frete, é um serviço, essa cadeia tem uma oferta enorme de serviços atrelados, mas o que é transportado é produzido nas indústrias. Eu queria saber da visão das indústrias, como vocês veem a infraestrutura hoje no estado, disponível no estado do Rio de Janeiro. Eduardo, muito obrigado. É muito oportuno divulgar esse ponto para o mercado e principalmente para os exportadores, mostrar que o Rio de Janeiro ele é privilegiado no aspecto da sua localização, do seu ponto. Nós temos aqui um raio de 500 quilômetros, metade do PIB brasileiro. Então, temos sua localização especial, não só no Brasil, como na América Latina. E temos equipamentos robustos, importantes, na área portuária, principalmente, no Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Itaguaí, o Porto do Açu, que é um porto novo, moderno, e tem um calado espetacular, e que permite que o desenvolvimento possa ser exponencial, em vista que está previsto uma ligação ferroviária importante. E os gargalos que também temos nesse mesmo situação é a dificuldade da integração entre os modais. Então, nós temos aí muito trabalho a seguir de forma a poder considerar o Rio de Janeiro o melhor local para exportação de produtos. E temos trabalhado para isso. Temos tido, no momento, uma sinalização positiva do governo federal, informando que vai, quando conseguir implementar a F-118, que é a ligação ferroviária entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, que vai permitir linkar com a malha da Estrada de Ferro Vitória Minas e a MRS, e com isso ter uma robusta aumento de possibilidades, e também a legislação de direitos de passagem, ferroviário, tudo isso vai permitir uma grande melhoria. Então, temos ainda muitos desafios, mas estamos caminhando. Na parte também de burocracia, existe a intenção já antiga de liquidar com essa burocracia, e algumas coisas já melhoraram. Você faz parte desse grupo que se empenha para que isso seja reduzido, né? A gente sonha com a digitalização de todas as interfaces, de tudo funcionando. O mundo inteiro já é assim, né? Então nós temos que conseguir acompanhar. Não é difícil. Hoje não é uma coisa de bicho sete cabeças você ter uma integração e um mapeamento, localização, rastreamento
de qualquer tipo de mercadoria em qualquer lugar. Então, isso tudo ajuda muito e claro que com muito trabalho nós vamos avançar. Temos grandes desafios ainda na parte dessa integração dos modais. Então, isso é um ponto de atenção forte para que o Rio de Janeiro possa crescer ainda mais. Legal. Jorge, na sua percepção, você queria até falar um pouco do estudo, né, que vocês divulgaram. A Firjan foi um trabalho muito bom com relação à pesquisa, é uma rica fonte de matéria para a gente poder estudar e pesquisar. Queria que você falasse um pouquinho aí do estudo de vocês e quais os resultados em relação ao panorama da nossa infraestrutura atual do Estado. Com prazer. Eu queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que meu trabalho aqui fica muito mais fácil tendo que dividir a mesa com um peso pesado aí da nossa indústria no Rio e que entende tanto da nossa infraestrutura, né? E que trabalha junto com a Firjan há anos para que a gente faça com que a agenda empresarial de competitividade intramuros das empresas caminhe junto com a competitividade extramuros. E a infraestrutura é um fator fundamental para que a nossa indústria do Rio tenha essa competitividade fora, né, dos seus muros. Jorge, só te interromper, porque o doutor Mauro, além de dar essa contribuição no conselho, ele ainda é um empresário, então ele fala com propriedade, né? Ele sente as dores, ele celebra as vitórias diretamente, né? E meu trabalho aqui fica muito mais simples com as colocações dele, porque, de fato, né, traz para dentro da Firjan, para dentro da realidade nossa do Comex, a dor da operação, né? De como ter competitividade nas condições atuais que nós temos no Brasil e no Rio de Janeiro. E o importante é frisar o seguinte, né? A nossa atuação na área internacional da Firjan, ela vai nessas duas frentes, né? No intramuros, a gente apoia o empresário a buscar novos mercados, a buscar parceiros, a gente ajuda com dados, análise, enfim, para entender o fluxo das mercadorias globais. O Rio de Janeiro tem uma cadeia integrada globalmente, né? A gente precisa sempre lembrar que, apesar dos nossos desafios, o Rio de Janeiro segue sendo o segundo player nacional na cadeia do Brasil com o mundo. E a outra agenda que a gente cuida é a parte de defesa de interesse. Então, é a Firjan atuando junto com seus pares, com as outras entidades, com quem compõe o ecossistema ali empresarial e de comércio exterior, para que a gente tenha uma melhoria desse cenário, né? E aí você citou o estudo, né? Eu até trouxe uma cópia aqui, eu sei que você já conhece, mas para deixar com vocês. Obrigado. É o Diagnóstico de Comércio Exterior do Estado do Rio, é um documento que já vai aí para a sua 8ª edição esse ano, essa é a última, a 7ª edição, a 8ª está sendo produzida nesse momento. E esse estudo é o quê? Ele é uma fotografia feita a partir de entrevistas diretas com os empresários e empresárias, né? Com quem opera na exportação, na importação. Então, é uma fonte muito importante para a atuação da Firjan, mas para todo mundo, para o empresário, para as autoridades públicas, para os órgãos anuentes. A gente troca sempre com Receita, Anvisa, MAPA, com todas as entidades que compõem ali o processo alfandegário, para a gente poder trazer ali um retrato fiel das dores, né? Quais são, para cada categoria, para cada desafio, o que precisa ser feito, né? E esse é um trabalho, como eu disse, que já vai para quase 20 anos, né, dessa pesquisa. Então, a gente tem uma série histórica que cria ali uma visão muito clara. O Rio de Janeiro, como Estado e com a sua infraestrutura, teve um avanço importantíssimo nesses 20 anos. A gente teve uma melhoria significativa da nossa infraestrutura portuária, aeroportuária, da malha viária. Mas o desafio, e é o comum da mesma opinião do Dr. Mauro, é a integração dos modais. A gente tem equipamentos hoje, os Portos Rios, Porto do Sul, aeroportos, aeroporto de Cabo Frio, aeroporto do Galeão, enfim, os terminais de primeira linha, de primeiro mundo. Mas a nossa desafio é como integrar essa cadeia para que a gente gere ali um menor custo, né? E aí, no estudo, quem quiser acessar, está lá no site da Firjan, está no nosso observatório Firjan, o que eles respondem é que o principal gargalo segue sendo a burocracia. Então, mais uma vez, né, retratando aí a dor do empresário, a burocracia alfandegária e aduaneira, a questão dos sistemas, a integração da tecnologia, né, para o processo ser mais ágil. Muito foi feito, né, temos aí o Portal Único, a questão da do INPE, da DUI, mas ainda é preciso, né, assim como no modal, né, na logística, ter a integração ainda maior desses sistemas, né, e sistemas que tenham um alto grau
de confiabilidade, porque hoje o que a gente observa ainda, infelizmente, é que alguns desses sistemas não estão completamente integrados e a gente tem instabilidades. Então, para cada vez que um sistema fica indisponível, 1 hora, 2 horas, 24 horas, isso significa um custo enorme para o empresário em termos de armazenagem, em termos do custo da sua logística. Então, o desafio, acho que a palavra, né, de ordem é integração. Integração da logística, dos modais e integração da tecnologia dos sistemas, né, para a gente ter um comércio exterior ainda mais eficiente e assim gerando mais competitividade para o mundo, né, das nossas empresas. Legal. Do ponto de vista de vocês, o que é bem explorado atualmente? Assim, quais são as vantagens hoje competitivas, né, que as fortalezas, vamos dizer assim, da nossa infraestrutura logística, né, voltada para o comércio exterior? Bom, primeiro é a localização. A nossa localização é privilegiada. Então, nós temos aí um aspecto que por natureza, é competitivo. Então, nós estamos num ponto privilegiado e isso ajuda muito. E temos uma capacitação muito boa em termos de logística, de empresas que atuam nesse mercado e que podem oferecer ao exportador uma tranquilidade que a sua mercadoria vai chegar ao seu destino no prazo, no tempo, não só de empresas multinacionais, que estão todas aí, e empresas nacionais. Agora, temos uma situação delicada, que você também atua muito nessa luta, da segurança da carga no nosso Estado. Esse é um ponto que nós ainda precisamos sensibilizar as autoridades, porque as empresas não têm capacitação, não têm recursos para serem polícia, para serem exército. Eu falo de exército porque hoje a competição com as quadrilhas é uma coisa muito séria, muito séria. Isso talvez seja o ponto mais desafiador que nós temos para eliminar, que é o roubo de cargas. Esse é um ponto que não se pode deixar escondido debaixo do tapete, porque ele está aqui, né? Ele está na minha empresa, está na sua empresa. Então, esse é um fator fundamental para que a gente tenha, de fato, as condições de logística mais contundentes e asseguradas. Algum esforço tem sido feito, mas ainda não o suficiente para dar uma acalmada e até reduzir, porque, apesar da localização favorecer custos, esse risco, como ele é um risco tangível, você acaba podendo perder competitividade do país para outros. Só tem uma carga importante para trazer para cá, para dar o start numa indústria que depende desse tipo de logística e que tem data certa para dar o startup. E se você não tem segurança, se a tua mercadoria é importante, o seu principal máquina que vai gerar aquilo vai acontecer, vai ter roubo, vai ter isso. Então, a conscientização do governo, ou dos governos, porque isso aí não é um só, é muito importante que a gente consiga trabalhar duramente, vocês, nós, todos, nesse sentido de reduzir essa insegurança que, infelizmente, está no mundo inteiro, né? Mas nós temos que trabalhar dia e noite nesse aspecto importante da logística. Mas eu sou, graças a Deus, eu sou otimista. Dizem que os empresários estão otimistas. É melhor fechar as portas, porque não vai dar certo. Que a gente tenha uma convicção que nós vamos reduzir esse problema com muito esforço.
Não é com pouco esforço, não. E para isso até você é um player importante para nós, para fazer esse eco funcionar a nível de governança do país. Não, sem dúvida, a gente até a gente está para convidar, já convidamos na verdade, mas em breve ele vai estar aqui com a gente, que é o Felipe, até do Sindicarga, né? Para falar um pouco, o Sindicarga ele tem atuado nessa frente de segurança, através do carga blindada e tal, colaborando, né, com o governo do estado para que a gente consiga, como você disse, isso não pode ou não poderia ser um fator de escolha de empresas, né? De colocar ou não não deveria nem passar na cabeça do empresário essa decisão. A gente sabe que a parte tributária é importante, a parte de logística, de mão de obra, de infraestrutura, mas essa, infelizmente, a gente enfrenta e temos que... Eu ia, inclusive, comentar, né, que logo que eu iniciei minha jornada na Fejan, uma das nossas atividades é levar o conhecimento de como fazer operações de comércio exterior, principalmente para pequenas e médias indústrias que ainda não operam ou que fazem operações esporádicas e que atuam em setores onde a gente tem um diagnóstico de que há oportunidade lá fora, né? E uma das primeiras vezes, né, que eu tive essa interação com grupos de empresas nesse perfil, uma das respostas que veio do empresário foi essa: mas como é que eu posso estar pensando aí em competir no mercado internacional se eu sequer tenho condições básicas para escoar minha mercadoria com segurança do meu município para o Porto do Rio, enfim, para escoar, né, para o mundo. Então, de fato, é uma condição sine qua non. Não ter segurança no escoamento de carga, você não abre espaço para que outras oportunidades sejam pensadas, como, por exemplo, o mercado externo. E aí você tocou na questão tributária. Eu acho que, depois da segurança, eu acho que a questão da nossa carga tributária, que ela não favorece ainda o nosso comércio exterior, basta pensar a questão dos créditos de ICMS, né? A gente tem aí uma lei, a Lei Candir, desde 94, prevista, regulamentada, e não existe um mecanismo para que as empresas pequenas, médias, grandes, gigantes, consigam acessar essa restituição. Então, na prática, hoje, quem está fazendo a exportação, ela está recebendo um crédito que dificilmente ela terá acesso, dificilmente ela poderá usar. Então, a gente está, como se diz no jargão da OMC, a gente está exportando o tributo. Enquanto que China, Vietnã, Indonésia, todos os grandes países exportadores têm seus mecanismos e as empresas lá não exportam tributos. Então, além de terem condições de competitividade muito distintas, né, em relação às nossas, nós temos aí o fardo da carga tributária, né? A gente espera que com a reforma isso seja sanificado e seja saneado de vez, mas ainda assim é um outlook, né, uma visão de médio e longo prazo ainda, né? Então, a gente precisa trabalhar enquanto governo, enquanto setor privado, para que esses gargalos sejam superados, porque senão fica muito difícil você pensar em abrir novos mercados e expandir sua exportação ou importação quando você tem um cenário que não trabalha a favor, uma carga tributária que não ajuda. Eu trabalhei numa empresa, uma petroquímica, e isso era muito curioso. Na época eu não entendia, depois que a gente tinha uma fábrica que a gente usava o Porto de Suape, e uma outra fábrica usava o Porto de Rio Grande, ou seja, são quase extremos. E boa parte da decisão de linha de produto, qual ia direcionar, era exatamente qual estado que conseguia restituição mais rápido em função da Lei Candir. E a minha cabeça fica totalmente diferente, a logística, a malha, vou levar um produto e às vezes levava de um para o outro. E era exatamente isso. Eu ficava lá com crédito a receber, que eu não recebia nunca, e no outro eu conseguia facilidade. Ou seja, se por um lado a empresa consegue ali acessar o benefício, por outro lado gera uma ineficiência logística, né? Porque logística enorme, a guerra fiscal entre as unidades da federação gera esse tipo de distorção. Exatamente. Não é possível que o Rio de Janeiro, na posição privilegiada em que está, né, a 500 quilômetros, num raio de 500 quilômetros, a gente tem aqui a produção industrial, o consumo e também as linhas de conexão com o mundo, né? A gente tem aqui portos do Rio extremamente bem conectados, um aeroporto internacional, né, que foi inclusive uma batalha grande da Fejan para que a gente garantisse a conectividade global do Galeão, e, por outro lado, a gente tem essa distorção fruto de decisões tributárias e de legislações que não observam aí o real potencial, né? Se a gente tivesse esse framework,
esse conjunto de regras funcionando adequadamente, o Rio de Janeiro seria aí disparado um grandíssimo hub logístico. Hoje, por acaso, aconteceu ontem, né, uma compra de uma parte do aeroporto do Galeão, o que demonstra uma confiança de que ele vai... Quer dizer, uma empresa privada comprou uma parcela significativa, ou seja, a maioria das ações 70%, do lado privado, 49 é público, da Infraero ainda, não vai deixar de ser. Isso demonstra uma sinalização de que há esperança, há um potencial de crescimento que não tem nenhuma empresa competente como a que comprou, que vai investir um valor significativo na compra da maioria das ações do aeroporto do Galeão. Então, isso é um fator de confiança importante do que vai... A previsão, ou seja, boa perspectiva nós temos. Sim. Aí um exemplo de ontem. Com certeza. E a gente percebe também essa questão tributária, a gente perde muita carga, por exemplo, no Rio de Janeiro para Santa Catarina, por causa de imposto. Não é por causa de infraestrutura logística, eles têm lá ótimos portos, uma quantidade grande, mas a gente perde por questão tributária, porque a carga sobe. Não é porque ele está indo para Santa Catarina e vai para a região sul. Ele sobe. Então, a gente percebe na Feira Intermodal, uma feira que ocorre todo ano, uma das maiores feiras do setor marítimo portuário, de comércio exterior como um todo. E a gente percebeu a presença da Codim, por exemplo, que é um órgão do governo do estado, um stand próprio lá na feira, assinando com uma das maiores trades que operam no comércio exterior, retornando para o Rio. Assim, eu acho que aos poucos, muito tem que ser feito ainda. Eu acho que o dever de casa foi feito, por enquanto, pela metade, mas a gente já consegue ter o deferimento, ter uma equiparação com benefícios que Santa Catarina, por exemplo, estava dando. E aí, que é o que deve ser feito, a reforma tributária vai proporcionar isso, que deve decidir a logística. Bom, outros fatores, mas enfim, que o empresário tenha... Mas o porto, imagino que seja, o aeroporto, questão apenas de logística, de custo e de eficiência, né? Então, é uma sinalização boa que a gente teve, né? Com o início dessa retomada e recuperação, porque a infraestrutura portuária está ali disponível. Investimentos, portos que recebem os maiores navios, a gente não deixa nada a dever, mas até que essa reforma saia, a gente ainda precisa continuar esse dever de casa para permitir, né? Para você otimizar a economia de escala, que pode ser muito maior, né, ainda. Exatamente. A gente, Jorge, a gente falando de comércio exterior aqui com a Firjan, não tem como não falar, né, do assunto da atualidade aí, que é o tarifaço do Trump, né? E como é que vocês estão analisando essa situação, locais, setores mais impactados, como é que vocês estão vendo? Bom, essa é a pergunta do momento, né? Eu acho que Bola de cristal não temos ainda. a partir de Washington teve um grande momento das placas tectônicas que, né, pegam não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Está passando por essa reavaliação, releitura, o número de variáveis no contexto geopolítico sempre foram infinitas, mas agora eu acho que é infinito ao quadrado, né? É um trabalho muito difícil, seja que você seja uma pequena indústria, uma média empresa, uma grande empresa, um operador logístico. Então, assim, as decisões que estão sendo feitas, elas têm um impacto na vida de todo mundo, né? Independente de perfil e tamanho. E independentemente de ser Brasil ou exterior, né? A gente vê muito o nosso lado Brasil, obviamente, a gente opera aqui, mas é algo que todos os países, né, até parceiros históricos como o México, Canadá, União Europeia, que estão altamente integrados com os Estados Unidos, estão passando aí por desafios enormes. A Firjan, ela esperava esse movimento, enfim, eu acho que todo mundo que acompanha o cenário político internacional sabia que com a eleição de Donald Trump viria alguma movimentação, né, dentro da política que ele defende. No primeiro mandato dele já tínhamos observado ali, principalmente com a China, algumas mudanças fortes em termos de aumento de taxação, no setor de aço e alumínio, por exemplo, já no primeiro governo
teve a questão das cotas e ações todas que foram mantidas pelo governo Biden e que então, né, com a reeleição do presidente Trump, isso em algum grau já era esperado. Talvez o que não se imaginasse era o modo como isso seria implementado, né? Foi, digamos assim, uma prática um pouco atabalhoada, tanto é que nós tivemos lá aquele primeiro anúncio em abril, maio, que foi o primeiro anúncio que, em alguns casos, em 24, 48 horas, voltou-se atrás. Naquela época, o Brasil tinha sido anunciado uma taxação de 10%, agora, no mês de julho, nós tivemos esse segundo anúncio, né, que veio talvez ainda mais confuso. Então, a gente teve ali uma primeira quinzena, 2 semanas de grandes indefinições, porque, basicamente, o executivo americano enviou cartas a praticamente todos os seus parceiros econômicos, Brasil incluído, sem dar ali informações sobre como seria a ordem executiva, como seria a legislação, quais segmentos, quais NCMs, quais produtos seriam impactados. Então, num primeiro momento, foi um grande ponto de interrogação. E aí, no dia do anúncio, o setor privado brasileiro, a CNI, as federações, nós, obviamente, fazemos parte desse movimento, acionamos, né, os canais junto ao governo federal e também as contrapartes do setor privado nos Estados Unidos. Exatamente porque, na indefinição, o que era preciso era demonstrar ali o valor dessa relação. O Brasil e os Estados Unidos dividem aí 201 anos de relações bilaterais, relações políticas, relações econômicas, de desenvolvimento. Há uma alta gama de investimentos americanos no Brasil e no Rio de Janeiro também, assim como há investimentos brasileiros lá e exportadores que atuam naquele mercado. Então, nesse primeiro momento, o presidente da Firjan, o Dr. Caetano, ele participou de conversas e vem participando de conversas com o MIDIC, com a vice-presidência do Brasil, que é quem tem liderado o diálogo político, e também com o setor privado. Aqui, uma escutativa com a nossa base sindical, com os nossos empresários do Rio de Janeiro e com os parceiros, né, dessas empresas fluminenses nos Estados Unidos. Então, o primeiro momento, eu diria que foi um momento de assessment, de análise e de verificar qual o impacto potencial. Depois desse primeiro momento, nós tivemos ali um anúncio da ordem executiva. E aí isso nos permitiu ter uma fotografia muito realista de qual é o impacto para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. Se a gente for observar a nossa corrente de comércio do Rio com o mundo, a gente sabe muito bem que a parcela de petróleo e gás é muito significativa no nosso relacionamento na exportação, né? A gente está falando aí de 70% a 80% da nossa pauta exportadora, não só com os Estados Unidos, mas com o mundo, é de petróleo e gás e derivados. E aí, esse primeiro ponto ele já gera a seguinte análise, né? Se 70% a 80% é petróleo, gás e derivados, esses itens eles estão, em sua maioria absoluta, dentro de uma lista de isenção, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos para com o mundo. Então, esses itens, até o momento, eles não sofrem impacto. Então, para o Rio de Janeiro, esse já é um primeiro ponto de alívio. Claro que não é confortável, porque a gente sabe da imprevisibilidade das decisões atualmente do governo dos Estados Unidos. Depois, se a gente olhar a parte de aço, alumínio e componentes automotivos, também são 3 segmentos que estão englobados ali em uma lista específica. Elas não estão isentas, mas elas têm uma taxação que é a mesma taxação no nível global. Então, não é positivo, assim, a taxação é de 50%, né, nesse caso, do aço, alumínio e componentes automotivos, mas ao menos existe ali uma isonomia daquilo que os Estados Unidos estão aplicando com o mundo. Isso gera conforto para a gente? Não, porque o que a gente também tem observado é que os países têm negociado junto ao governo americano para conseguir melhorar essas tarifas. Então, a partir do momento que parceiros que competem, outros países que competem nesse segmento da siderurgia, do aço, do alumínio, dos componentes automotivos, começarem a fazer seus acordos, o Brasil corre o risco de ficar para trás e ficar nessa taxação de 50%. Então, mais uma vez, a Firjan defende aí um diálogo incansável, tanto no nível político e no nível do setor privado, para que isso seja melhorado. E aí, falamos de petróleo e gás, falamos de aço, alumínio e componentes automotivos, e o que sobra? Sobra todo o resto. Todo o resto da nossa pauta comercial do Rio de Janeiro, que percentualmente pode parecer pequeno, né? O levantamento preliminar da Firjan indica que são 2% da nossa pauta exportadora Rio, Estados Unidos, ela está impactada por esse tarifaço.
Então, percentualmente é um número pequeno, mas ali estão incluídos segmentos industriais de alto valor agregado. Então, estamos falando ali de bens manufaturados, estamos falando de empresas, em sua maioria, de pequeno e médio porte, mas que têm uma produção muito especializada e que dependem fortemente de sua relação com os Estados Unidos. Então, nesse conjunto, temos aí o setor de alimentos e bebidas, setor plástico, setor químico, onde a produção, como eu disse, é de alto valor agregado, muitas vezes são produtos que já foram produzidos e que foram produzidos com base nas especificações daquele cliente americano. Então, você não tem uma facilidade, no primeiro momento, de desviar aquela produção para um outro mercado qualquer, diferente do petróleo e gás, que, por ser uma commodity, é bem mais fácil. Vale dizer também do impacto socioeconômico que acontece, né? Essas empresas, elas empregam, né, um número relevante, são cerca de 2.500 trabalhadores nesse segmento, né, dentro desse 2%, e tem um impacto social nos municípios, né, na empregabilidade. Então, a gente vem defendendo, junto ao governo do Estado, junto à autoridade federal, para que se olhe com muito cuidado e com olhar cirúrgico para esse conjunto de empresas, porque são empresas que são as primeiras a serem impactadas e são as que mais vão demorar para se adaptar, para serem resilientes, para acharem outros mercados e para diversificar, enquanto essa tarifa de 50% vigorar. As medidas que foram anunciadas, elas vão no caminho correto, as medidas do nível federal. A gente tem trabalhado com o governo do Estado para entender de que maneira o Estado do Rio de Janeiro também pode fazer um movimento, né, indo ao encontro da manutenção desses empregos, da manutenção da sobrevivência dessas empresas, né? A gente tem empresas que têm 40%, 60%, 100% da sua exportação voltada para os Estados Unidos dentro desse grupo. Então, é fundamental ter esse olhar, tanto na parte de crédito, né? O Brasil sempre, historicamente, desde a nossa abertura comercial, o estoque de crédito para exportação sempre foi muito aquém do que deveria ser. Então, ainda mais num momento emergencial como esse, o acesso ao crédito a condições facilitadas, a juros razoáveis, é importante. A parte de refinanciamento de impostos e de adiamento dos impostos federais e estaduais também é outra frente que a gente defende, e assim como o trabalho conjunto do setor privado e do setor público para abrir novos mercados. Então, se a gente está falando aqui da infraestrutura, para a gente usar ao máximo o nosso potencial de infraestrutura, a gente tem que ter bons acordos comerciais com outros parceiros também. Manter os Estados Unidos e a sua relevância para a nossa pauta, mas, ao mesmo tempo, implementar, de fato, acordos que estão aí há 15, 20 anos sendo discutidos e que não entram em operação. Mercosul, União Europeia, EFTA, Canadá, Japão, enfim, tantos outros que têm aí a visão positiva do setor privado, mas que precisam aí da componente política e da famosa vontade política para que eles sejam colocados em funcionamento. Pode ser um momento oportuno, né? Exatamente. Até porque não é só o Brasil procurando diversificar. O mundo inteiro, que tem a relação com os Estados Unidos muito bem estabelecida, está em tratativas para melhorar essas tarifas, mas também, ao mesmo tempo, estão procurando outras cestas para colocar os seus ovos. Então, é um fator importante. A médio e longo prazo, vai haver uma estabilização. Primeiro porque o mandato do seu presidente Trump tem limite. Né? E hoje a grande maioria dos americanos é contra o que está acontecendo. E está aumentando, principalmente desde semana passada, essa história do Fed, do presidente se meter no Banco Central, não é uma coisa de normal nem tradicional, pelo contrário. O Banco Central americano existe desde 1913 e sempre foi independente. De uma maneira muito parecida, assim, vamos chamar, com a Constituição inglesa, né? Só tem uma página, e que funciona. Rule of law. Exatamente. Nós temos aqui um calhamaço enorme. Então, eu sou otimista de achar que tendência vai haver um equilíbrio, vai haver... O nosso país é rico, essa é uma vantagem, nós somos ricos,
não só em produtos naturais, que é o nosso principal asset, né? Mas como também manufaturados e mais importante, de criatividade. O que nós produzimos em termos de inovação e reconhecido no mundo inteiro, eu tenho certeza que esse tarifaço não vai ser por muito tempo. É a minha opinião pessoal. Conectando um pouco a essa sua fala, né, o próprio movimento feito lá dentro, a maneira como foram aplicadas essas tarifas, ela é juridicamente frágil, né, porque exatamente no oposto do Brasil, no Brasil quem legisla sobre o comércio exterior, quem define tarifa, quem, enfim, coordena o comércio exterior é o executivo. Então, temos aí a Camex, a SESEX, o MIDIC, como os grandes atores, né, os regentes dessa orquestra. Nos Estados Unidos é o oposto. Pela Constituição americana, quem trata de tarifas, quem trata de acordos comerciais é o Congresso. Então, a medida que foi expedida é como se fosse o nosso decreto presidencial, é uma ordem executiva, né, no linguagem americana. Então, juridicamente, isso vem sendo questionado pelos próprios importadores americanos. Existem já movimentos até em relação à pauta com o Brasil. Um dos maiores importadores de suco de laranja, por exemplo, dos Estados Unidos, entrou com ação na justiça americana pedindo o anulamento dessas tarifas, e está se baseando a defesa da ordem executiva por um suposto estado de emergência nacional, um decreto de emergência econômica nacional, o que nos gera uma certa perplexidade, não só a nós, mas ao mundo inteiro, porque a economia americana tem dado indicadores fortíssimos não só de resiliência, mas de grande competitividade, né? Um índice de desemprego baixo, crescimento econômico. Então, é preciso abrir todos os canais possíveis. A diplomacia, a paradiplomacia empresarial do setor privado e também, para defender a competitividade das empresas de lá e de cá, também a via jurídica é um dos caminhos, né, para que isso seja compreendido. Nesse sentido, a Firjan vai participar de encontros com o setor privado, agora na primeira semana de setembro, em Washington, exatamente para que juntos, né, o setor privado brasileiro e as nossas contrapartes americanas demonstrem para o executivo, para a sociedade americana, para quem compra os produtos do Brasil, o quão complexa é essa decisão que vai afetar em um primeiro momento o comprador americano, né? Então a gente já vê aí as prévias de inflação dos Estados Unidos crescendo, reclamações aí de diversos setores. Eu vi, estava comentando mais cedo uma entrevista de um sócio de uma das principais redes de cafeterias dos Estados Unidos, né? E onde a compra de café brasileiro é imensa. Ali a margem de lucro que esse empresário estava comentando é de cerca de 5%, né, na sua rede de cafeterias. Esse impacto do tarifaço no café brasileiro, que segue fora daquela lista de isenção, pode fazer com que a margem dele diminua pela metade. Então, é um dos fatores que precisa ser levado em conta numa decisão que é política. A gente sabe, inclusive no caso brasileiro, tem ali uma componente, para além do tema econômico, tem uma componente ideológica. Sim. Até porque o Brasil não tem, os Estados Unidos não tem uma relação deficitária conosco, pelo contrário, é superávit, ainda que um superávit pequeno, eu diria que é mais uma relação equilibrada, mas somos bons fornecedores e bons compradores, né? Bons parceiros. Então, é um certo contrassenso, assim, a gente vê com surpresa, porque, de fato, há uma integração, né, de muitas empresas, como eu disse, americanas aqui, operando no nosso país, enfim, e vice-versa. Então, o trabalho da federação, das empresas, dos nossos sindicatos é gerar insumos para que fique cada vez mais evidente o quão errada está essa posição e esperando que isso possa ser revertido. Legal. Esse é um ponto crucial que foge de tudo que a gente estava falando aqui anteriormente, que é um imponderável, né? Que ninguém... São mares nunca dantes navegar. Exatamente. Mas eu acho que tem um deadline mais curto do que eu, pelo menos, sou otimista. Com o otimismo do empresário. Até porque nós somos bons nesse assunto. Sim. O Brasil é bom de exportar. Ele é flexível, ele consegue atender, como você falou, tem empresas dedicadas quase que 100%
a exportar para o cliente específico americano. Que o americano quer essa diferenciação. E, além do que, a gente está falando aqui de infraestrutura, a proximidade logística, né, do Brasil. Também. Vocês vão lembrar, certamente, na pandemia se falava muito do reshoring e nearshoring, de repatriar indústrias que estão na Ásia para os Estados Unidos, para a Europa. Nesse plano, lá atrás, o que se falava muito era da posição privilegiada do Brasil enquanto player, enquanto parceiro dos Estados Unidos, né? Então, até numa visão, né, depois se evoluiu para a questão do friendshoring, ou seja, de diversificar e de estimular que empresas americanas e europeias se deslocassem para países que compartilhassem valores culturais, estrutura de governo, estrutura democrática. Então, essa sempre foi a visão americana, né, de tentar redistribuir essas cadeias. Então, não é um pouco anacrônico, eu diria, esperar que todos os investimentos voltem para dentro dos Estados Unidos, até porque existe uma questão da mão de obra, do custo. E o Brasil, pelo contrário, o Brasil poderia ser uma das chaves para que a política americana funcionasse melhor, exatamente pela nossa visão compartilhada e hemisférica, né? Essa relação de parceiro histórico do Brasil com os Estados Unidos. A questão do data center, né? A gente tem observado o movimento de vinda, né, para cá. Para finalizar, só para deixar um recado, né, final, a nossa infraestrutura, na visão de vocês, Tomauro como presidente do conselho e empresário do setor, Giorgio como responsável pelos estudos internacionais, pela essa conversa direta com os exportadores, a infraestrutura hoje existente no nosso estado, então, ela pode contribuir para a reindustrialização do nosso estado, reindustrialização porque a gente perdeu muita indústria, né? E a reindustrialização faz a geração do comércio exterior aumentar, sem dúvida. Eduardo, pode, deve e precisa. Mas é um trabalho árduo, intenso, e que não vai acontecer se nós não tivermos diuturnamente atuando em cima das nossas mazelas, dos nossos pontos vulneráveis, pontos fracos. Nós sabemos todos quais são. Nós sabemos que o nosso problema de integração dos modais, do problema da retaguarda, da parte ferroviária, que é fundamental, né, e ficou paralisado durante 50 ou 60 anos no país, e que hoje dá, pelo menos, sinais de que vai animar. Né? Sinais, alguns estão demorando um pouquinho para sair do jornal. Mas eu tenho fé de que isso vai acontecer em breve e isso vai possibilitar que haja mais atratividade, inclusive para o crescimento da própria infraestrutura do Brasil por players internacionais, que é o que está acontecendo também. Então, eu sou otimista em achar que nós estamos no caminho, mas não é com pouco trabalho, não. Com muito trabalho, se Deus quiser. Legal. Eu acho que mais uma vez, sob pena de ser repetitivo, acho que a palavra que resume bem é a integração. Né? A integração de modais logísticos, integração de sistema e tecnologia para a gente ter mais eficiência no processo aduaneiro, integração dos atores que compõem, né, o sistema. Então, as autoridades portuárias, os órgãos anuentes, o setor privado, enfim, nós trabalharmos em conjunto, por exemplo, nas COFACs, né, nas comissões locais de facilitação de comércio. Essa integração faz com que as autoridades públicas, os tomadores de decisão, tenham plena consciência de quais são as dores e que a gente tenha ali um espaço para trazer essas dores. Então, mais uma vez, integração. E isso estando integrado, ou seja, tendo a integração logística, integração da eficiência nos sistemas, integração entre os atores, a resultante será a integração ainda maior do empresário, da empresa fluminense, da indústria fluminense, com as cadeias globais de valor. Então, eu acho que esse é o nosso mote, é aquilo que a gente tem que, todo dia quando acorda, olhar e tentar trabalhar em direção a esse objetivo. Legal. Cartilha do dia. É isso. Gente, obrigado. Mais uma vez agradeço pela presença de vocês. Agradeço aí a quem esteve aí assistindo esse episódio e até a próxima.